Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Neoden, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Cedo los micrófonos a Claudia Espinosa, gerente comercial de Neoden. Muy buenos días, queridos odontonautas. Pues para mí es un gran honor tener como invitada en este foro a la doctora Ivette Sartori. La doctora Sartori es cirujano dentista con una maestría y doctorado en rehabilitación oral, profesora de los cursos intensivos en prótesis en el ILAPEO, que es el Instituto Latinoamericano de Investigación y Enseñanza Odontológica, actualmente editora científica del periódico YOMI, consultora e investigadora científica en Neoden. Es un gran honor para Neoden México contar con tan distinguida participante en esta conferencia. ¿Cómo elegir los aditamentos para los implantes tipo cono-morse? Secuencia clínica para la rehabilitación, casos unitarios y parciales. Doctora Sartori, como siempre, un privilegio tenerla en este foro. Agradezco mucho su asistencia. Hola, buenos días. Gracias, Cláudia, por la presentación. Gracias a todos ustedes que están ahora con nosotros para esta ponencia. Para mí es un honor estar con ustedes hoy. Agradezco también a la ID Inteligencia por la organización de este foro web. La empresa Neodente por favor. La empresa, não, desculpe, a empresa trabalha com uma filosofia de novas sonrisas todos os dias. Então, hoje, esta atividade que foi tão bem organizada, trabaja em... Perdón, doctora Ivette. Aún no vemos su presentación. ¿Puede compartirnos su pantalla, por favor? Claro. Desculpe. No se preocupe, doctora. ¿No está? No, aún no la vemos. Deme un segundo, por favor. En este momento, doctora, le debe de aparecer en su pantalla compartir o mostrar mi pantalla. Listo. ¿Está? Perfecto, ya vemos su presentación, doctora. Muchas gracias, doctora. Adelante. Perdón. Ahora está, desculpe. Ocorreu algum problema aqui. Gracias. Bem, então, hoje vamos falar a respeito de como elegir os aditamentos e também a sequência clínica para sua utilização em los casos unitários e parciais. Os implantes cono-morse em la companhia surgiram com um primeiro desenho que era um desenho que tem um cono de uma maneira pura ao interior do implante. Mirem, aqui em la superfície mais externa havia a área onde se pegava o montador quirúrgico para a instalação. O término cono-morse é um término oriundo da engenharia mecânica e significa o nome do criador, Stephen Morse. Designa um mecanismo de encarre em que um cono se encarra ao interior do outro cono. Aqui, então, recebe o aditamento. Os ângulos de los conos podem sofrer vários grados em la angulação.
Então, quando este ângulo está entre 2 e 4 grados, se trabalha sem tornilhos. Tipo de implante que trabalha sem tornilho é um tipo de implante que está muito bem, porque permite aislamento bacteriano muito efetivo, pero há sempre um problema com a necessidade de câmbio de componentes. Este é o desenho que está em los implantes Facility, pero em la linha convencional, trabalhamos com ângulos que estão na classificação entre 8 hasta 16 grados. Nossos implantes trabalham com 11,5 grados. Então, quedam em esta classe de implantes. Em esta classe de implantes, sempre se associa o tornilho. Isto se ha mostrado uma configuração estável, forte, previsível e adequada para a transferência das cargas laterais. Então, ao interior de nosso implante, em el primeiro desenho, estava sempre este desenho que vocês miram aqui. Um diâmetro de 2,5 milímetros, uma longitude em el cono de 3,5 e o ângulo de 11,5. Isto foi aplicado em los diferentes diâmetros de implantes, 3,5, 3,75, 4, 4,3 ou 5,0. E trabalhamos, então, sempre desta maneira. Os implantes quedarão com mais diâmetro e os aditamentos protésicos trabalharão com menor diâmetro. Desta maneira, em este ponto, sempre vamos ter uma área que é reconhecida como uma área biológica. Aqui está disponível para um rellenamento por as fibras colágenas. E o organismo vai compreender esta área como a área biológica, porque tendremos aqui o papel da inserção conjuntiva em la configuração. Assim, se há o eixo hasta este ponto, em esta área se forma a chamada inserção biológica, inserção conjuntiva, então não haverá a necessidade de la reabsorção óssea para a formação da mesma. E isto estará bem para o mantenimento da longitude do osso em esta área. Ademais, a parte do aditamento em íntimo contato ao implante vai garantizar uma população bacteriana mais baixa. Então, também uma menor quantidade de subproduto dessas bactérias estarão disponíveis e sendo efeito em o osso, é o efeito deletério em la reabsorção. Estes foram os fatores principais que motivaram a companhia Neodent a desenvolver este desenho de implantes do tipo Cono-Morse. Sempre os estudos falavam a respeito de resultados estéticos muito buenos, união hermética a bactérias, alta resistência ao afloramento de los tornilhos e também a característica do tecido perimplantar mais semelhantes a las características de la encía, que estão ao redor de los dientes naturais. Então, foram estes os fatores que motivaram a empresa a buscar este desenho. E depois do desenvolvimento do desenho próprio da companhia, também novos estudos foram conduzidos, agora já com os implantes Neodent, e han mostrado uma resistência mecânica muito boa, uma resistência buena mecânica para os implantes com diâmetro mais pequeno, com 3,5 milímetros, dados de segmento clínico muito confortáveis e também estudos biológicos e estudos mecânicos. Han mostrado que esta é uma configuração muito favorável para a biologia e também para a mecânica de nossas próteses. Assim, seguimos utilizando este primeiro desenho de uma maneira muito tranquila,
y hemos conducido estudios como os que ustedes miran, donde los implantes muestran segmentos clínicos muy buenos. Pero havia algumas coisas particulares para a cirurgia e para a prótese que motivaram o desenvolvimento do segundo desenho em estes implantes. E este desenho que vocês veem agora na pantalla significa o desenho que está atual em la venta. Miren que agora há também o cono, pero ao fundo do mesmo há uma figura de um hexágono. Este hexágono está ao fundo de los conos e isto está em todos os implantes. Miren, agora não há mais a área de la cruz para tomar o montador para a instalação quirúrgica, porque a chave de inserção agora toma este hexágono que está ao fundo. Este é o desenho atual. Então, se toma a chave de inserção e se toma este implante desta maneira, agora em este implante que está em la venta. Para estes implantes atuais, há a linha de aditamentos que se chama linha Exact. Essa linha, mirem que vocês miram aqui um hexágono ao fundo do cono. Este é o indexador protésico do aditamento. Então, este é o desenho interno atual. Mirem, a longitude do cono interno de 4.1, o diâmetro sigue 2.5 e o ângulo do cono também sigue 11.5. Isto é a área interna de nossos implantes de la linha convencional. Para a linha WBS e psicomático, miren que o desenho tem um diâmetro de 3 milímetros, uma longitude de 2.2 e o ângulo sigue 11.5. Isto está em todos os implantes WBS e também em los implantes psicomáticos. E ao fundo, vocês miram o desenho do hexágono. Este indexador tem uma função também em la confecção de la prótese. Sempre deve ser utilizado em los casos em que se deseja tomar a impressão do implante e encaminhar este caso ao laboratório, para que o laboratório haga o aditamento da peça. Para os casos, todos os outros casos, em que vocês vão utilizar o aditamento direto em boca, não há necessidade de se utilizar aditamento com indexador. Utilizamos os aditamentos sem indexadores. Então, em esta figura, vocês miram o desenho interno do implante atual e a possibilidade de la utilização de um aditamento de la linha Exact, mirem que há um hexágono ao fundo, ou é o uso do aditamento sem indexador. Para os implantes antigos, do primeiro desenho, não se pode utilizar a linha Exact. Todos os implantes que vocês vão poner hoje serão desta maneira, pero pode que recebam pacientes que têm o desenho antigo. Então, para estes desenhos antigos, se utiliza só os aditamentos sem indexador. Bem, em los casos de estes implantes sem indexador, vocês vão seguir utilizando só os implantes, os aditamentos que têm desenho sem indexador. Como reconhecer se nosso paciente tem o desenho atual ou tem o desenho que foi utilizado ao princípio? Pode reconhecer pelo desenho cervical, se vocês miram uma cruz na parte superior deste implante, vão conhecer que é o desenho antigo. Pero se vê uma área lisa, já sabem que é o desenho atual.
ou pela radiografia. Miren em esta radiografia, a la derecha, ustedes miran el desenho actual. Aqui há uma área de indexador ao fundo. E aqui, ustedes miram o primeiro desenho, que não tinha a área do indexador. Então, pela radiografia, se torna bastante tranquilo para que ustedes conheçam qual é o implante que está em la boca do paciente. E em relação a los aditamentos, ustedes poderão fazer as próteses do tipo cementadas, utilizando los muñones, ou hacê-las atorniladas, utilizando los pilares para as próteses atornilhadas. Aqui, ustedes miram o cicatrizador. Mirem que em todas as peças vamos ter o mesmo desenho em el cono interno. E aqui está um ponto bastante importante para que se utilize bem esta linha de implantes. Eu vou dar-lhes mais detalhes. Então, vocês mirem, é o cono do implante, é o cono de aditamento e depois os cilindros protésicos e tornilhos. Este mesmo desenho está aplicado em todos os diâmetros de los implantes. Hablo outra vez. Isto solo é distinto para os implantes WBS e psicomáticos. A linha Exact é a linha que tem o indexador. Aqui ustedes miram o muñón anatômico e o muñón universal angulado. Esta é a linha Exact. Este é o kit protésico que ustedes utilizam. Não sofreu câmbio para os implantes Cono Morse. Aqui ustedes têm um medidor de longitude para elegir o intermediário e também uma chave 0.9 mais afilada. Este é o kit atual que está em la venta. Bem, vamos então começar por as próteses unitárias. Para ser uma prótese unitária de uma maneira sencilla, de uma maneira confortável, é necessário que ustedes, em el momento de la instalação de los implantes, decidam se preferem uma prótese do tipo cementada ou atornilhada. Por quê? A posição de instalação de los implantes sofre câmbio se ustedes desejam um ou outro tipo de próteses. Para as próteses atornilhadas, é necessário que o acesso ao tornilho da prótese se dê ao interior da corona. Então, a posição de instalação do implante sigue a face vestibular da corona de uma maneira paralela. Se desejamos uma prótese cementada, é necessário que o implante esteja ao nível da parte apical da corona. Então, eu sigo esta parte da corona ou hasta o primeiro terço vestibular. Em esta posição, eu posso fazer uma prótese cementada de uma maneira tranquila. Então, vocês mirem que se em la tomografia, em el corte sagital, vamos fazer um planeamento para qual tipo de próteses vamos elegir, vamos concluir que para a prótese cementada, em el setor anterior, sempre há mais disponibilidade óssea. Então, esta é uma das razões pela qual buscamos um implante que tenha mais resistência ao afloramento de los tornillos. Os implantes Cono Morse seguem permitindo fazer mais próteses cementadas em el setor anterior. E por isso buscamos, então, fazê-las mais cementadas do que atornilhadas. Também há que se cuidar da distância entre implantes.
hacemos sempre um cuidado em la instalação quirúrgica para que os implantes quedem em uma distância ao menos de 2 milímetros entre as paredes de dos implantes, para que isso garantize a presença de la papila. Em este estudo, se estudou, então, a importância desta distância e também de la posição de los implantes em relação à la altura do hueso. E este estudo concluiu que é necessário que estes implantes guardem uma distância mínima de ao menos 2 milímetros em este ponto, e se encontrou também mais presença de papila para os implantes que quedavam subcrestales. Então, o estudo concluiu que a distância de 2 ou 3 milímetros não causa efeito em la obtenção de la papila, com 2 ou com 3 se pode obtê-la, e entre as paredes dos implantes, isto significa ao menos 2 milímetros de distância, pero é necessário que a posição esteja sempre subcrestales. Então, buscamos a posição subcrestal e buscamos guardar distâncias de los dentes ao implante e também entre implantes para garantizar, então, a presença de las papilas. Em la opção de las próteses cementadas, vamos elegir os chamados muñones universales quando desejamos fazer próteses cementadas e os implantes estão bem posicionados. Vamos fazer, em estes casos, a instalação de estes muñones diretamente em la boca. Para os casos em que os implantes estão com posicionamentos que exigem adaptação em el formato del intermediário, vamos elegir o chamado muñón universal de tornillo passante. E para as próteses atornilhadas, vamos elegir o chamado pilar cono Morse. Vamos ver lá o cuidado para elegir. Bem, a ideia do muñón universal é uma ideia de uso para os implantes que estão bem posicionados. O que significa um implante bem posicionado? Quando este implante está ao interior da corona e também subcrestal. Para este caso, eu posso utilizar um muñón que é maciço, então se instala girándolo. Este muñón toma a posição final quando aplicamos o torque em la parte superior, onde está o orifício para receber a chave própria, que é a chave 1.2. Então, quando aplicamos o torque, esta peça trava. Depois que esta peça está em posição, ela não deve ser mais removida. Vamos tomar a impressão da peça em la boca e encaminhar ao laboratório para a confecção da corona. Então, para elegir as distâncias, vamos elegir a longitud da corona, que pode ser uma longitud de 6 ou 4 milímetros, e também seu diâmetro, que pode ser 3.3 ou 4.5. Isto está, então, relacionado à anatomia da futura corona. Vamos também elegir a distância B, que é a longitud do cono. Isto vai variar de 0.8 hasta 6.5 milímetros. Então, isto é uma peça maciça, é uma peça única, se utiliza a chave hexagonal 1.2 e se aplica um torque de 32 newtons centímetros. A indicação para os casos de implantes bem posicionados
en estos casos não há necessidade de se fazer adaptação ou cambios em la pieza. La pieza é utilizada de la maneira que está em la venta. Então, vamos elegir a longitude e o diâmetro da parte coronária e também a longitude da porção interna. Se tomamos a sequência da utilização, vamos então ver que todas as peças já estão disponíveis para estes munhões. Vamos instalá-los em la boca, aplicamos o torque e depois vamos ter as peças para tomar a impressão, os análogos ou réplicas e os cilindros já todos listos. Isto é muito confortável para o uso deste munhão universal que é sólido. Então, o cuidado para se obter um bom resultado em nossos trabalhos inicia com o cuidado em la eleição do pilar de cicatrização. Mirem, vamos elegir este pilar de cicatrização sempre ao nível da encía e também para que a encía pueda rellenar esta área que é a área biológica e depois, quando hacemos a remoção da peça, vamos ter a área já rellenada com as fibras colágenas. É necessário também que se tome atenção em la eleição do diâmetro desta peça. Vamos elegir o diâmetro 3.3 para os casos em que vamos fazer a prótese com o diâmetro 3.3. E vamos elegir 4.5 para os casos em que vamos fazer as próteses com o diâmetro 4.5. Estes são os cuidados necessários. Então, vocês mirem em estes dois dibujos. Aqui, à esquerda, vocês miram a aparência de um implante com su pilar de cicatrização com o diâmetro de 3.3. E à direita, vocês miram o efeito que este pilar provocou em la encía. Mirem que as fibras colágenas rellenaram a área do pilar. Então, eu tinha um pilar com estas dimensões aqui instalados. Isto deu a la encía a condição para a cicatrização. Agora, quando eu removo, eu tenho o desenho que necessito para elegir o aditamento e fazer-me próteses. Os cuidados em la eleição do pilar de cicatrização deve ser uma altura ou longitude la mais baixa possível, la menor possível, porque há que se compreender que este pilar determinará, em conjunto com o diâmetro, o contorno de la encía em esta área. Então, se eu recebo um paciente que tem um pilar que está elegido de uma maneira correta, eu vou remover este pilar e devo elegir o aditamento em la mesma altura do pilar de cicatrização que aqui estava. Então, vocês mirem, se eu tenho 3.3 e 4.5 em longitude, eu devo poner também um intermediário de 3.3 e 4.5 em altura. Por quê? Se eu pongo esta peça mais abaixo, isto vai promover uma pressão em la área interna e isto vai causar ao paciente dolor em esta área. Então, isto não é a maneira correta para elegir o pilar. Por isso, então, vamos elegir o pilar da mesma altura. Se eu removo um pilar de 3.3 por 4.5, vou poner também o munhão de 3.3 por 4.5 em altura. Mirem que a empresa
colocou uma diferença em la altura de estas duas peças em 0,9 milímetros. Então, quando ustedes ponem as peças em la mesma altura, esta estará quase 1 milímetro mais ao interior da encía. E mirem que a taça estará biológica em la mesma altura de la peça de cicatrização. Então, aí está a diferença de las duas peças. Vamos utilizar, então, um medidor de altura. Eu pongo este medidor ao interior do implante e vou fazer uma leitura de la encía. Quando eu pongo a peça, eu miro, está a 3,5. Ou eu posso utilizar o kit de eleição protésica. Aqui, em este kit, as peças estão em seus tamanhos originais. Estas peças são metálicas, isto dá-lhe imagem em la radiografia e também tem o cono de la mesma maneira do aditamento. Aqui ustedes miram os munhões universais de 3,3 e 4,5, as peças anguladas, os munhões anatômicos e as peças para WBS. Então, eu hago a remoção do pilar de cicatrização. Aí está a imagem da encía. Tomo a peça do kit de eleição. Mirem que isto é um cono que não tem tornilho, porque este cono tem que travar ao interior do outro cono. Eu pongo, esta peça queda estável, isto significa que está bem, é este o tamanho. Então, vocês mirem, é uma peça de 3,5 em longitude. Tomo uma radiografia, isso está bem com o osso. Então, eu compreendo que posso instalar o munhão maciço, o munhão universal. Pongo o pilar, le aplico o torque, depois pongo a peça de impressão e tomo a impressão. Essas peças para impressão têm também distintas alturas e distintos diâmetros e são compatíveis às peças que estão em la boca. Então, se são de 4 ou de 6, se são de 4 são amarelas e se são de 6 de altura são azuis. E o diâmetro 3,3 e 4,5. 3,3 e 4,5. Sempre se compra das mesmas dimensões. Estas peças têm uma área que faz a retenção. Então, são peças descartáveis de uso único. Eu pongo em boca, tomo a impressão. A peça sai ao interior da impressão, eu tomo o análogo e lo pongo. Assim, tendré o modelo. O técnico trabalha em el modelo, haciendo las próteses provisionales e eu las llevo em boca. Então, mirem, aqui está a peça, já a prótese provisional cementada. Tomo uma radiografia, está tudo bem, então seguimos nosso trabalho. Depois, hacemos então a peça definitiva. Para a peça definitiva, se utiliza os cilindros em plástico para a fabricação de peças metalocerâmicas ou hacemos em CAD/CAM. E aí está a prótese já cimentada. Em los casos em que hacemos a instalação do implante e já instalamos a prótese em função imediata, também utilizamos por demais estes munhões. Mirem, este caso
Este paciente tem ausência solo de um molar. Então, tomamos uma impressão. Aqui está o modelo. Hacemos o planeamento para a instalação do implante ao centro da corona, em la posição ideal. Instalamos esse implante buscando a chamada estabilidade primária. Este implante estabilizou bem. Então, vamos fazer a eleição do aditamento. Tomamos a peça do kit. Aqui vocês miram a peça de 2.5. Está bem, pero está um pouco alta. Me gostaria de ter a cinta da prótese mais adentro da encia. Então, tomo a peça 1.5. Esta não queda muito estável. Então, seguramos um pouco, mantenemos em posição. Aqui está a radiografia com a peça já em posição, está estável. Então, tomamos o munhão e lo ponemos. 4.5 de diâmetro, 6 de altura e 1.5 de transmucoso. Aplicamos o torque de 32 e vamos fazer a prótese provisional direta em la boca. Aqui vocês miram um cilindro de resina. Utilizando um diente de estoque, lo capturamos e hacemos então a prótese direta em la boca. La cementamos e aqui está a imagem final da prótese provisional. Depois da osseointegração, hacemos a remoção da corona e já temos o formato da encia que desejamos. Então, vamos tomar a corona provisional, tomamos uma impressão de sua parte interna. Vamos poner uma peça de transferência, um componente de impressão em este análogo e rellenamos com resina. Levamos esta peça em boca e assim vamos manter o desenho que a corona provisional havia mantenido em la área. É uma técnica de impressão personalizada. Assim, vamos obter um modelo que tem o formato para o laboratório. Então, é possível fazer a infraestrutura. Esta é uma infraestrutura CAD/CAM. Tomamos um registro, aplicamos a porcelana e hacemos então a instalação da corona cementada. Bem, haverá um problema em la seleção quando este implante está bem colocado e se elige uma peça que há pressão em el hueso. Se você põe uma peça que promove pressão, aqui vai ocorrer uma reabsorção. E isto não estará bem para a estética, porque há uma tendência para que a encia acompanhe a perda. Então, esta não é uma maneira correta de se trabalhar com as peças. Sempre há que se respeitar a área biológica. Então, se eu tenho um implante que está em uma posição, eu não posso colocar as peças fazendo pressão. É por isso que vamos utilizar, para estes casos, os munhões universais com tornillos passantes, porque estes munhões vão permitir preparo em la área estética. Sempre estes preparos estarão hechos em laboratório. Então, estes munhões são para próteses múltiplas cementadas ou unitárias com preparo. Vão ser posicionados em el modelo. Depois, para transferi-los para a boca, utilizamos um guia em resina ou utilizamos os componentes da linha Exact.
Esta é a peça original. Miren que aqui ustedes tienen a geometria mais convexa e é aqui que se pode fazer o preparo para a estética, quando os implantes assim determinam. Então, o protésico pode pegar uma fresa e fazer, então, o preparo para a estética que se deseja para fazer em la peça. Isto é o desenho atual da peça. Miren que este tornillo é agora um tornillo maciço. Ao passado, esse tornillo era hecho em duas partes. Então, agora assim está o desenho do tornillo. E aqui está a área que se pode fazer o preparo. Isto é o desenho antigo do tornillo. E assim como está este tornillo hoje. Então, não há risco de fratura em este tornillo, em este desenho. E aqui se põe o torque. Mire que quando se põe o torque, esta peça entra em sentido vertical ao interior do implante. Esta peça não entra girando como lá anterior. Em estúdios, esta peça mostra uma boa relação de pressão ao implante. Então, aqui vocês miram em este estúdio o munhão universal sólido e aqui a peça de tornillo passante. E aqui o que vemos aqui é uma área de contato muito efetivo, sendo uma soldadura muito importante em esta área com as peças de tornillo passante. Então, um caso clínico. Eu tenho uma peça de cicatrização. Aqui vocês miram o aspecto em la radiografia. E mirem que se eu pongo uma peça de 1.5, eu tenho uma área muito cerca da peça ao hueso. Isto vai causar uma pressão em la área. Pero, por estética, me gostaria de ter a peça mais abaixo da encía. Pero, em este caso, a presença do hueso não permite a instalação da peça cerca do hueso. Esta é, então, a indicação de los munhões de tornillo passante. Porque se eu pego um munhão mais alto, eu posso preparar a parte vestibular para a estética. Então, quando necessito de adaptação em la peça, utilizo os munhões de tornillo passante. Tomo a impressão do implante e em el modelo obtenido, eu tomo a peça e vou fazer o preparo em la misma. Então, depois do preparo, eu pido ao técnico que já haga a infraestrutura e também a corona provisória ou corona provisional. Se eu tenho um implante indexado e não utilizei um transferente indexado, eu pido também para que ele me haga uma peça que permita a transferência dessa peça à boca. Isto é o chamado guia de transferência. Então, eu pido sempre as 4 coisas quando utilizo este munhão de tornillo passante. É o preparo do munhão, a infraestrutura, a corona provisional e também o guia de transferência. Aqui vocês miram a instalação da peça com a chave 0.9. Aplico o torque, que é 10 hasta 15 newtons. Aqui vocês miram o pilar já instalado. A radiografia, mirem o respeito à área biológica. Isto não promove pressão ao hueso. Hago a prueba da infraestrutura, transfiro para a aplicação de cerâmica
y pongo la prótesis provisional. Después, recibo la porcelana y la cemento. Entonces, la prótesis definitiva cementada. Esta é a área que permite o preparo. Então, sempre os tornillos passantes são utilizados quando se deseja preparo. Aí também os munhones angulados, 3.3 com 17 graus, 4.5 com 17 graus e também 4.5 em los 2 graus. Miren a parte interna de los pilares de 17 graus. Aqui se permite também preparo. E miren los de 30 graus. Em la parte interna também há a possibilidade de se fazer preparos, caso seja necessário. A chave sempre vai ser a chave 0.9 de neodente, que é uma chave mais afilada. Cuidado com chaves de outras companhias, porque pode que toque em esta parte e não permita o atornilhamento. São mais finas. Então, se pode também, em los casos em que é o planeamento de la instalação de los implantes, em el planeamento já se percebe que os implantes quedarão em posições inclinadas, se pode planear o uso de los intermediários com ângulos de 17 graus diretamente em la boca. Então, aqui vocês miram um caso de planeamento virtual em que se planeia os dois implantes inclinados e o uso de los angulados de 17 graus diretamente em la boca. Então, mirem, a cirurgia guiada colocou os dois implantes em aquela posição. Aqui estão os implantes já instalados. E agora, tomamos a peça del kit de seleção protésica, a peça de 17 graus com 1.5 de transmucoso, uma peça de 3.3 por 6, está bem em la radiografia, pelos dois lados. Então, em este caso, eu quero solo a angulação, não necessito preparo em las peças. E neste caso, eu posso instalá-las diretamente em la boca. Tomo o pilar em la chave, los instalo, aplico o torque e depois hago a corona provisional diretamente em boca. Para isso, tomo o cilindro acrílico, preparo, adapto uma faceta de dientes de estoque e assim hago as duas próteses provisionais de los dois lados. Então, isto é um exemplo de uso direto em boca de los angulados. Também se pode tomar a impressão e encaminhar ao laboratório. Mire, em este caso, eu tenho um pilar que está com a cinta que aparece em la boca, em la posição do dente 13. Aqui em el diente 12, já fizeram uma corona definitiva e está com um titânio que aparece em la boca. Então, eu desejo fazer isto, mas subgengival. Então, removo este pilar, tomo uma peça do kit de seleção e vejo que esta cinta com 2.5 está favorável ao hueso, pero não está favorável à estética. Eu desejo fazer preparo em la face vestibular. Então, mirem que este implante é indexado. Então, eu confirmo com a radiografia, a peça está bem para o hueso, pero desejo fazer preparo em la vestibular.
Tomo, entonces, el transferente de la línea Exact. Pongo, confirmo con una radiografía, hago la impresión, entonces, el transferente queda en boca después de la impresión, yo lo removo, pongo un análogo y pongo este conjunto en el molde. Assim está o conjunto em el molde. E aqui vocês miram o implante em el modelo. Agora, eu tomo união universal Exact, que sempre é de tornillo passante, lo pongo em el modelo e vou fazer a adaptação necessária. Então, aqui vocês miram a peça já adaptada. Agora, eu pido ao técnico para que haga a infraestrutura e a corona provisória. E levo em boca o pilar, hago a prueba da infraestrutura e pongo a corona provisória. Então, esta é a maneira de trabalho. Bem, alguns doutores nos perguntam se não há uma peça para ser uma prótese atornilhada quando se há carga imediata em el setor anterior. Então, a peça que se pode utilizar se se deseja ser uma prótese atornilhada é esta mesma, é a união de tornillo passante. Então, mirem, eu tenho a possibilidade de fazer a eleição do diâmetro e das alturas, como já lhes mostrei. Eu tenho várias alturas de transmucoso. Então, eu hago a eleição e vou trabalhar com a linha Exact. Então, eu pongo o pilar em la boca, hago a prótese provisional. Depois, promovo um eco, hago uma abertura para garantizar o acesso ao tornillo. Hago a cimentação e levo o conjunto. Assim, se permite a cimentação fora da boca, caso vocês desejem fazer desta maneira. Esta é a peça que utilizamos. E se desejamos uma prótese atornilhada em el setor posterior da boca, vamos utilizar os chamados pilares cono-morse. Estes pilares cono-morses, eles são a parte superior de los implantes transgenrivales ou implantes RT de la companhia, que foram adaptados a los implantes cono-morse. Então, a indicação desse aditamento é para a área posterior da boca, quando se deseja fazer uma prótese atornilhada. As características de esta peça. É uma peça que tem um diâmetro de 5.0, então isto lhes dá a possibilidade de ter um tornillo mais ancho. Isto garantiza, então, o aperto, garantiza que este parafuso, este tornillo, quede estável em la configuração. E aqui, em el cilindro protésico, está a parte antirrotacional. Então, vocês mirem este caso clínico. Aqui está o pilar de cicatrização em posição. Lo removo, tenho o aspecto de la encía. Tomo o medidor de altura e vejo que uma peça de 4.5 estará bem. Eu posso tomar a peça do kit de seleção, la pongo em boca e vejo que esta peça queda estável. Então, a mim me parece que esta dimensão de 4.5 do transmucoso está muito bem para os tecidos perimplantares.
Entonces, yo elijo el pilar cono-morse de 4.5 en el transmucoso. Lo pongo, aplico el torque de 32. Aqui está a radiografia depois da instalação. Agora, tomo a impressão utilizando uma peça própria. Esta é a peça para cubeta cerrada. A peça permanece em la boca. Depois, eu la removo, pongo um análogo e levo o conjunto ao molde. Esta é a peça de proteção ao pilar, que pode estar em la boca hasta que a prótese esteja lista. Em outro dia, eu recebi a cerâmica e aqui vocês miram a instalação, a corona já instalada. Aqui está a restauração do orifício de acesso ao tornilho e aqui é o aspecto em la radiografia. Mirem este segmento em la instalação, mirem os tejidos depois de 16 meses e depois de 24 meses. Mirem o aspecto bastante saudável de los tejidos. Também, vocês podem elegir os chamados muñones anatômicos. Estes muñones também permitem que vocês hagam modificações em el mismo ou instalação direta em la boca. Este pilar representa uma variação de los muñones universales de tornillo passante. Está adaptado para a anatomia do segmento anterior. Então, eu recebi esta senhora que havia recebido uma corona em la posição do diente 11 e não está satisfeita, porque este diente está mais curto que o outro, natural, e também este implante está palatinizado. Então, não lhe gusta este volume. Eu removo a corona e vejo que foi instalado aqui um muñón universal sólido. Então, me gostaria poner um muñón que permitisse um preparo da área da concavidade palatina. E isso está em el muñón anatômico. Então, eu removo este pilar antigo e pongo um muñón anatômico. Só que, antes de levar em la boca, eu hago um coping em acrílico, já adaptado fora da boca. Depois, levo o pilar, promovo o que desejo. Se desejo uma modificação pequena, eu posso hacerla em boca mesmo. Aplico o torque, mirem que só cambiei o formato da anatomia palatina. Não hizo nenhum preparo em la parte cervical da peça, só mesmo em la anatomia palatina. Agora, eu pongo o coping, tomo um dente de estoque, hago uma adaptação e agora hago a prótese provisional em boca. Pongo uma pequena porção de resina, depois da polimerização, removo e termino a anatomia fora da boca. Depois da anatomia lista, levo e la cemento. Então, vocês mirem o câmbio em el formato palatino e o câmbio em el formato vestibular que este muñón permitiu. Aí está o aspecto.